E se eu te dissesse que é possível viver sem que nada nem ninguém te tire a calma, sem que as palavras dos outros te machuquem, sem que as injustiças roubem tua paz, sem que os erros alheios abalem tua tranquilidade? Parece impossível, não é? Mas não é. Existe uma arte, uma filosofia que há séculos ensina como alcançar um estado de serenidade inabalável, o estoicismo. Imagine ter controle absoluto sobre suas emoções, ser imune à raiva e à frustração. Hoje, você vai descobrir como dominar a arte de nunca se irritar e viver com uma paz que ninguém poderá tirar de você. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários: a cada dia me aproximo da minha melhor versão. Eu sou estoico. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração. Ao escrevê-la, seu subconsciente começará a aceitá-la como realidade. Esse será o primeiro passo para transformar sua mentalidade e viver com mais controle, calma e sabedoria. Faça isso agora. E vamos começar. Número 1. A ira é um sinal sobre você mesmo, não sobre os outros. A ira nos engana. Faz-nos acreditar que o problema está fora, que alguém mais é responsável pelo nosso desconforto. Mas a realidade é que a ira é um reflexo do que acontece dentro de nós. Não diz nada sobre a pessoa que nos provocou, mas sim sobre nossas próprias inseguranças, expectativas e feridas não resolvidas. Quando reagimos com raiva, o que estamos vendo não é a ofensa do outro, mas a nossa própria interpretação dos fatos. Imagine que alguém te ignora em uma conversa. Você sente frustração, talvez até fúria. Mas por quê? Não é o ato de ser ignorado que machuca, mas a história que você conta a si mesmo sobre isso. Talvez pense que não é valorizado, que não é importante, que sempre é deixado de lado. Mas essas ideias não vêm da pessoa que te ignorou. São suas. São o reflexo dos seus medos e crenças mais profundas. Os estoicos entenderam isso há séculos. Epicteto dizia claramente: se alguém te irrita, entenda que é o seu julgamento que te irrita. Não são as palavras dos outros, nem seus atos. É como você decide interpretá-los. Se alguém te insulta e você se enfurece, é porque, em algum nível, você deu poder a essa pessoa sobre si mesmo. Se alguém te rejeita e isso te enche de ira, é porque, no fundo, você teme não ser suficiente. A ira é a reação de um ego ferido, de uma identidade que se sente ameaçada. A psicologia moderna confirma essa visão. Estudos demonstraram que emoções intensas, como a ira, raramente são respostas diretas ao que ocorre no presente. Na verdade, são gatilhos de experiências passadas, de inseguranças que carregamos dentro. Quando uma situação nos faz reagir com raiva, na verdade está tocando uma ferida que já existia em nós. Então, o que fazer com a ira? Reprimi-la? Ignorá-la? Não. A chave não é negá-la, mas usá-la como uma ferramenta de autoconhecimento. Da próxima vez que você se sentir com raiva, pare e pergunte a si mesmo: o que isso diz sobre mim? Em vez de olhar para fora, olhe para dentro. Que parte de você se sente ameaçada? Que medo está vindo à tona? A ira não é o problema, é o sintoma de algo mais profundo. Marco Aurélio nos lembrava que temos o poder de escolher nossas reações. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como o interpretamos. Se alguém te ofende e você decide não reagir, a ofensa perde o poder. Se alguém tenta te provocar e você escolhe a calma, você venceu. A verdadeira força não está em devolver o golpe, mas em manter o controle sobre si mesmo. Quando você começa a observar a ira como um sinal e não como um inimigo, algo muda. Você já não reage automaticamente, já não se deixa levar pelos impulsos. Aprende a dar-se um espaço antes de agir, a escolher com sabedoria em vez de instinto. E nesse processo, percebe que a ira nada mais é do que um mestre disfarçado. Ela te mostra onde ainda há trabalho a ser feito, que partes de você ainda precisam ser compreendidas e curadas. O objetivo não é nunca sentir raiva, mas não ser escravo dela.
Se alguém pode te controlar com poucas palavras, você não é livre. Se qualquer pequeno desdém te faz explodir, você não é dono de si mesmo. O verdadeiro poder está na serenidade, na capacidade de olhar para quem tenta te ofender e não sentir nada. Não porque você seja indiferente, mas porque entendeu que a única opinião que importa é a sua. Então, da próxima vez que a ira aparecer, não se apresse em culpar os outros. Não se deixe levar pela história que sua mente quer contar. Use a ira como um sinal. Pergunte a si mesmo que parte de você precisa de atenção. E nesse momento, quando você escolhe a reflexão em vez da reação, percebe que ninguém tem poder sobre você. Só você decide o que afeta sua paz, e quando você consegue isso, a ira deixa de te controlar. A calma se torna sua verdadeira fortaleza. Número 2. Pare de julgar os outros. Julgar os outros é um hábito tão enraizado que nem percebemos o quanto fazemos isso. Olhamos para alguém e, em questão de segundos, já decidimos se é uma boa ou má pessoa. Baseamo-nos na atitude dela, na forma como fala, na aparência ou até em algo tão insignificante como um comentário que não gostamos. E o pior é que agimos como se nosso julgamento fosse a verdade absoluta, como se tivéssemos a autoridade moral para classificar os outros como bons ou maus, certos ou errados. Mas quem nos deu esse poder? Como podemos ter tanta certeza de que nossa visão de mundo é a correta? Os estoicos nos ensinam que tudo o que percebemos é uma interpretação, não a realidade em si. Marco Aurélio dizia: se alguém comete uma falta contra você, pare e reflita. Talvez essa pessoa não veja seu erro, ou talvez você o veja de forma exagerada. Cada pessoa age de acordo com seu entendimento e suas circunstâncias. O que para você é uma ofensa, para outro pode ser um ato comum. O que para você parece errado, para outro pode ser uma necessidade. Quando julgamos, criamos uma barreira entre nós e os outros. Dizemos: eu estou certo, eles estão errados. Mas você já considerou que a outra pessoa pode pensar o mesmo de você? Apegamo-nos às nossas etiquetas porque elas nos dão uma sensação de controle, de superioridade. No entanto, ao fazer isso, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias expectativas. Nos irritamos porque os outros não agem como achamos que deveriam. Ficamos decepcionados porque esperamos que sejam como queremos. Na realidade, o julgamento só nos prejudica. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. Estudos sobre cognição e empatia mostram que quando deixamos de rotular as pessoas, nosso cérebro reduz a carga emocional associada a elas. Em outras palavras, se em vez de pensar, essa pessoa é insuportável, apenas a observamos sem adicionar julgamentos, sentimos menos estresse e irritação. Ao abandonar a necessidade de classificar, encontramos mais paz interior. Epicteto nos lembra que não temos controle sobre os outros, apenas sobre nossas próprias percepções. Se você decide que alguém é mau, sofrerá toda vez que interagir com essa pessoa. Se a vê como um ser humano com defeitos, assim como você, poderá lidar com a situação com mais calma e compreensão. Isso não significa justificar o que está errado, mas entender que cada pessoa é resultado de sua história, de suas experiências e crenças. Pare de julgar e apenas observe. Da próxima vez que alguém fizer algo que te incomode, não o rotule de imediato. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo aqui? Eu realmente sei por que essa pessoa age assim? Será que nunca cometi erros? Talvez essa pessoa tenha tido um dia ruim. Talvez tenha feridas que você não conhece. Talvez nem tenha percebido o que fez. Ou talvez seja você quem está interpretando tudo de forma exagerada. Quando você para de julgar, se liberta. Não reage mais impulsivamente a cada atitude dos outros. Não carrega mais o peso do ressentimento. Percebe que o comportamento dos outros não precisa ditar seu estado emocional. Isso não significa aceitar tudo, mas escolher conscientemente onde gastar sua energia.
Os estoicos entendiam que é a mente que cria a separação entre as pessoas. Se você vê alguém como inimigo, vai agir como se fosse. Se o vê como apenas mais um ser humano, com virtudes e defeitos, agirá com mais equilíbrio. Não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a forma como os percebemos. E quando deixamos de impor julgamentos desnecessários, descobrimos que o mundo não é preto e branco. É muito mais amplo, mais complexo e, acima de tudo, mais fácil de navegar quando não carregamos etiquetas que só geram conflito. Número 3. Respire e reflita antes de reagir. Quando alguém te provoca, quando você sente aquela centelha de raiva acender dentro de si, o mais fácil é reagir imediatamente. Retaliar, levantar a voz, soltar uma resposta afiada. Mas se você faz isso, torna-se escravo das suas emoções. Não é você quem decide, é o seu impulso que assume o controle. E é aí que os estoicos nos ensinam uma lição crucial: o poder da pausa. Respire. Antes de fazer ou dizer algo, respire profundamente. Você não precisa responder no instante. Não precisa se defender imediatamente. Não precisa provar nada. Essa pequena pausa, esse breve momento de silêncio entre o estímulo e a sua reação, é o espaço onde reside sua liberdade. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você que te afeta, mas como você escolhe interpretar isso. Se alguém te insulta e você reage com fúria, deu poder a essa pessoa sobre você. Mas se você respira, se para e decide que o insulto não merece uma resposta emocional, então continua sendo dono de si mesmo. A ciência confirma isso. A neurociência demonstrou que quando nos damos um momento para respirar antes de responder, ativamos a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, em vez de sermos dominados pela amígdala, que é responsável pelas reações impulsivas. A prática da atenção plena ensina exatamente isso. Criar um espaço entre o estímulo e a resposta, para que nossas emoções não determinem nossas ações. Imagine que alguém te fecha no trânsito. Sua primeira reação pode ser gritar, xingar, bater no volante de frustração. Mas pare, pergunte a si mesmo: vale mesmo a pena perder minha paz por isso? Na maioria das vezes, a resposta é não. Essa pessoa já seguiu com seu dia, mas se você se deixa levar pela raiva, é você quem carrega o peso do ressentimento. Respire, solte, siga em frente. Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como aqueles que nos ferem. Se alguém age com maldade, raiva ou desprezo, por que imitar essa atitude? Se você reage da mesma forma, torna-se aquilo que critica. Mas se em vez disso, você faz uma pausa e responde com calma, demonstra verdadeiro domínio sobre si mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Não se trata de reprimir o que você sente, mas de se dar tempo suficiente para agir com sabedoria. Da próxima vez que alguém te provocar, antes de se deixar levar, faça uma pausa e pergunte: essa situação merece minha energia? Responder com raiva vai me fazer sentir melhor ou apenas prolongar meu desconforto? Quanto mais você praticar isso, mais fácil será. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo, essa pausa se torna sua nova resposta natural. A chave não é eliminar as emoções, mas aprender a lidar com elas. Não somos robôs, mas também não precisamos ser escravos dos impulsos. Alguns segundos de respiração consciente podem te poupar de horas, dias ou até anos de arrependimento. Muitas discussões, muitas separações, muitas decisões erradas acontecem porque alguém reagiu sem pensar. Mas se você tem controle sobre sua reação, tem controle sobre sua vida. A paz não é algo que se encontra fora, é algo que se constrói por dentro. E toda vez que você escolhe respirar em vez de reagir, toda vez que escolhe a reflexão em vez do impulso, está construindo essa paz. Não porque o mundo seja justo, não porque os outros mudem, mas porque você decide que sua serenidade não está em jogo. E quando você consegue isso, quando aprende a dominar aquele pequeno instante antes de reagir, percebe que a verdadeira força nunca esteve na raiva.
mas sim na calma. Número 4. Trate as pessoas irritantes como se fossem crianças pequenas. Quando alguém grita com você, te critica sem razão ou age com uma atitude desagradável, a reação instintiva é levar para o lado pessoal. Acreditamos que estão nos atacando, que estão nos desrespeitando, que precisamos nos defender. Mas se, em vez de ver essa pessoa como um adulto consciente de suas ações, você a enxergasse como uma criança pequena fazendo birra, como isso mudaria sua reação? Pense em uma criança chorando porque não ganhou um doce, gritando porque está cansada, esperneando porque não pode ter o que quer. Você a vê como uma ameaça? Sente necessidade de responder com a mesma intensidade? Não. Você sabe que ela não tem controle sobre suas emoções, que sua reação é exagerada, que em alguns minutos tudo vai passar. Então, se você consegue ter paciência com uma criança, por que não com um adulto que está agindo com o mesmo nível de maturidade emocional? Marco Aurélio tinha isso muito claro. Todos os dias você encontrará pessoas difíceis. Não é uma possibilidade, é um fato. Nem todos trabalharam em si mesmos, nem todos têm autocontrole. Mas o importante é que você não precisa reagir no mesmo nível. Você pode escolher manter a calma, pode escolher ver o comportamento do outro como algo que não tem nada a ver com você, mas sim com a incapacidade dele de lidar com suas próprias emoções. A ciência apoia essa ideia. A teoria do distanciamento emocional sugere que, ao vermos uma pessoa imatura como alguém que não tem total controle sobre suas emoções, nos libertamos da necessidade de reagir. É como se o simples ato de mudar a perspectiva nos ajudasse a soltar a carga emocional que normalmente carregaríamos nessa situação. Pense bem, se alguém se irrita porque você não deu a resposta que ele queria, se alguém te trata com grosseria porque está tendo um dia ruim, se alguém insiste em discutir por coisas sem sentido, será que você realmente precisa se envolver? Vale mesmo a pena perder sua paz por causa da imaturidade dos outros? Toda vez que você entra no jogo deles, está dando poder a essas pessoas. Está permitindo que elas alterem seu estado emocional, tornando-se alguém reativo em vez de alguém que tem domínio sobre si mesmo. Epicteto dizia com clareza: não podemos controlar os outros, só podemos controlar nossa reação diante deles. Não importa o quanto você deseje que as pessoas sejam mais racionais, mais maduras, mais equilibradas, não está em suas mãos mudá-las. Mas você pode mudar a forma como as percebe, e quando decide vê-las como o que realmente são, pessoas presas em suas próprias emoções, sem ferramentas para lidar com elas, você para de levar o comportamento delas para o lado pessoal. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire e visualize. Uma criança fazendo birra, gritando, chorando, exagerando. Você levaria isso como um ataque? Veria essa criança como uma inimiga? Ou simplesmente entenderia que ela está em um estado emocional fora de controle? E se você pode fazer isso com uma criança, pode fazer com qualquer pessoa que tente te arrastar para o drama dela. Isso não significa aceitar desrespeito ou permitir qualquer tipo de tratamento. Significa que você pode escolher como reagir, pode impor limites com calma, sem se envolver emocionalmente. Pode se retirar de uma conversa sem precisar provar que está certo. Pode escolher sua paz em vez da necessidade de vencer uma discussão. O verdadeiro poder não está em demonstrar que você é mais inteligente, mais forte ou mais lógico. O verdadeiro poder está em não precisar fazer isso. Em enxergar a imaturidade do outro sem deixar que isso te afete. Em ser capaz de seguir em frente sem carregar a energia negativa alheia. Não porque você seja indiferente, mas porque entende que sua serenidade vale mais do que qualquer provocação. A vida está cheia de pessoas difíceis. Isso não vai mudar. O que pode mudar é a sua maneira de enfrentá-las. E quando você aprende a vê-las com distância, como crianças que ainda não sabem lidar com suas emoções, você para de reagir, para de se envolver, para de perder sua paz por algo que nem sequer tem a ver com você.
E é aí que você realmente vence. Número 5. Aplicar o modelo ABCDE para mudar a forma como interpretamos os eventos. Toda vez que sentimos raiva, frustração ou tristeza, não é o evento em si que nos afeta, mas a forma como o interpretamos. Duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de maneira completamente diferente. Por quê? Porque o que realmente nos altera não é o que acontece, e sim a história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. É aqui que entra o modelo ABCDE, uma ferramenta poderosa para mudar a forma como interpretamos os eventos e, consequentemente, a maneira como reagimos diante deles. Tudo começa com o A, de adversidade, ou seja, o evento em si. Por exemplo, imagine que um amigo cancela um encontro em cima da hora. Esse é o fato, a situação objetiva. Em seguida vem o B, de crença, a interpretação que fazemos dessa situação. Se você pensa, ele não se importa comigo, está me ignorando, sua mente começará a gerar emoções negativas. E aqui entramos no C, de consequência, que é a resposta emocional e comportamental a essa crença. Se você acredita que seu amigo está te desprezando, sentirá raiva, decepção, talvez até mágoa. Mas é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas assumem que suas crenças são a realidade e reagem com base nelas. No entanto, os estoicos nos ensinam que não devemos nos deixar levar pelas primeiras impressões. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A chave está no D, de disputa. Nesse ponto, questionamos nossas crenças. Será mesmo verdade que meu amigo não se importa comigo? Pode haver outra explicação? Eu mesmo nunca precisei cancelar um compromisso por motivos fora do meu controle? Ao desafiar nossos pensamentos automáticos, reduzimos a carga emocional que eles provocam. Por fim, chegamos ao E, de avaliação. Aqui, reformulamos nossa interpretação da situação e escolhemos uma resposta mais racional. Em vez de pensar, meu amigo não me valoriza, podemos dizer, talvez tenha tido um imprevisto. Isso não significa que nossa amizade não é importante para ele. O resultado, em vez de sentirmos raiva ou mágoa, aceitamos a situação com serenidade e agimos com sabedoria. Esse modelo é respaldado pela psicologia moderna. A reestruturação cognitiva, uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, demonstra que quando mudamos a forma como pensamos sobre uma situação, nossas emoções mudam automaticamente. Não se trata de ser ingênuo ou de ignorar a realidade, mas de reconhecer que nossa primeira interpretação de um evento nem sempre é correta. Os estoicos aplicavam isso constantemente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos aprender a separar os fatos de nossas opiniões sobre os fatos. Se alguém nos insulta, o insulto em si é apenas um conjunto de palavras. É a nossa interpretação dessas palavras que nos afeta. Se decidirmos que não nos ofendem, elas perdem o poder sobre nós. Aplicar o modelo ABCDE no dia a dia nos ajuda a romper o ciclo da raiva e da frustração. Da próxima vez que algo te incomodar, em vez de reagir automaticamente, pare e analise a situação com esse método. Pergunte, qual crença está me fazendo sentir assim? Ela é objetiva ou estou exagerando? Que outra forma existe de ver isso? Quanto mais vezes você fizer isso, mais controle terá sobre suas emoções e menos será levado por impulsos. No fim, tudo se resume a uma escolha. Podemos ser escravos de nossas interpretações automáticas ou podemos nos dar um momento para questioná-las e responder com clareza e calma. A mente é nossa ferramenta mais poderosa, mas somente se aprendermos a usá-la com sabedoria. Ao aplicar esse modelo, nos libertamos da prisão dos nossos próprios pensamentos e encontramos uma forma mais racional e equilibrada de viver. Número 6. Adotar a postura de um mestre, não de uma vítima. As circunstâncias externas não determinam quem você é. Você pode estar na pior situação imaginável,
pode perder tudo, ser traído, enfrentar injustiças, mas a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai se lamentar, se encher de ressentimento, ou vai transformar essa experiência em uma oportunidade para crescer e ensinar com seu exemplo? A diferença entre uma vítima e um mestre não está no que lhes acontece, mas em como decidem enfrentar isso. Epicteto nasceu escravo. Não tinha controle sobre seu destino, sobre seu ambiente, nem sobre o tratamento que recebia. E, no entanto, nunca permitiu que isso definisse seu caráter. Ensinava que ninguém pode tirar sua liberdade interior, a menos que você a entregue. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A vítima reclama, se lamenta, se afoga na própria desgraça. O mestre observa, aprende e encontra uma maneira de usar cada dificuldade a seu favor. Marco Aurélio governou Roma em tempos de crise, guerras e traições. Poderia ter cedido ao desânimo, poderia ter permitido que a amargura o consumisse, mas em vez disso, escolheu ver cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecimento. Em suas meditações escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. A vítima vê problemas, o mestre vê lições. A ciência confirma isso. A teoria da autoeficácia explica que quando nos enxergamos como pessoas com poder sobre nossas vidas, experimentamos menos ansiedade, menos frustração e mais resiliência. Não se trata de ignorar a realidade ou fingir que tudo está bem, mas de entender que você tem controle sobre como interpreta o que acontece com você. Se adota a postura de vítima, perde esse controle. Mas se decide que, independentemente da situação, sempre pode aprender, então nada pode te derrotar. Pense bem. Quando alguém te machuca, quando você enfrenta uma injustiça, o que você ganha ao reagir com raiva ou dor? Isso te ajuda? Te liberta? Não, apenas prolonga o sofrimento. Mas se, em vez disso, você decide que essa experiência pode te ensinar algo, se decide usar essa dor para se fortalecer, então a situação perde o poder sobre você. Ser um mestre não significa que tudo será fácil. Significa que você escolhe não ser escravo das suas emoções. Que em vez de buscar vingança, escolhe a sabedoria. Que em vez de reclamar, age com propósito. Que em vez de esperar que o mundo mude, muda a forma como responde a ele. E quando você faz isso, percebe que ninguém pode realmente te ferir, porque tudo o que acontece se torna um meio para o seu crescimento. Não importa se você está em uma crise pessoal, se foi tratado com injustiça, se sente que o mundo está contra você. Pergunte-se: vou ser vítima ou mestre? A vítima espera que as circunstâncias melhorem. O mestre encontra um modo de melhorar apesar das circunstâncias. E nesse momento, quando você toma essa decisão, quando para de buscar culpados e assume o controle da sua atitude, você recupera seu verdadeiro poder. No fim, a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de se manter firme, não importa o que aconteça. Você pode deixar que as dificuldades te destruam, ou pode usá-las para se tornar alguém mais forte, mais sábio, mais inabalável. E quando escolhe esse caminho, percebe que nunca foi uma vítima. Sempre teve o poder de decidir. Número 7. Conheça seus gatilhos emocionais. Nada te incomoda sem a sua permissão. Não é a pessoa que fala demais, não é o trânsito, não é o comentário fora de hora. É o que acontece dentro de você que realmente te afeta. A verdadeira batalha nunca é contra o que está fora, mas contra a forma como você interpreta o que acontece. Se você não tem consciência dos seus próprios gatilhos emocionais, qualquer coisa pode te fazer perder o controle. Mas quando os conhece, quando entende o que te abala e por quê, você recupera o poder sobre si mesmo. Marco Aurélio dizia: se algo externo te machuca, não é isso que te perturba, mas sim o julgamento que você faz sobre isso. E você tem o poder de revogar esse julgamento agora mesmo. Na maioria das vezes, quando nos irritamos, acreditamos que o problema é o outro, a situação.
a injustiça. Mas, na realidade, nossa reação vem de algo mais profundo. Não é a falta de respeito de alguém que nos fere, mas o que essa falta de respeito significa para nós. Talvez ative uma insegurança, uma ferida do passado, uma expectativa frustrada. Se você não tem consciência disso, reagirá automaticamente toda vez que isso acontecer. A ciência confirma essa visão. Estudos sobre regulação emocional mostram que a autoconsciência é essencial para gerenciar nossas reações. Se você consegue identificar as situações que te afetam antes que elas explodam, pode treinar sua mente para responder com calma em vez de agir por impulso. É como ver uma tempestade se aproximando e se preparar, em vez de ser arrastado por ela. Pense na última vez que perdeu a paciência. Foi realmente a situação que te irritou ou foi a história que você contou a si mesmo sobre essa situação? Alguém se atrasou? Alguém não te ouviu? Alguém fez um comentário que não te agradou? Mas se você fosse outra pessoa, com outra história, com outro conjunto de crenças, isso teria te incomodado da mesma forma? Provavelmente não. Então, o problema está no evento ou na sua interpretação do evento. Os estoicos praticavam o autoexame constante. Eles não esperavam a raiva aparecer para analisá-la. Eles a estudavam antes que chegasse. Perguntavam a si mesmos: o que me faz reagir? Por que isso me afeta tanto? É realmente lógico perder a calma por isso? Eles não esperavam que o mundo mudasse. Eles mudavam a si mesmos. E nessa mudança encontravam liberdade. Na próxima vez que sentir que algo te irrita, não reaja imediatamente. Observe. Por que isso está te afetando? Que crença oculta foi ativada? Se você consegue identificar o padrão, pode quebrá-lo. Se sabe que certos comentários te provocam, prepare-se para eles. Se sabe que certos tipos de pessoas despertam o pior em você, decida conscientemente como quer lidar com elas. Não se trata de evitar a emoção, mas de compreendê-la antes que ela te controle. Ter consciência dos seus gatilhos emocionais não significa que você nunca vai se irritar, mas que quando isso acontecer, será com clareza. Você não perderá o controle, não reagirá impulsivamente, não permitirá que algo pequeno vire um grande problema. Vai respirar fundo, se dar um momento para refletir e então escolher sua resposta. Quando você sabe o que te afeta e por quê, nada mais te pega de surpresa. Você se torna dono da sua mente e não prisioneiro dela. Deixa de ser escravo das emoções e começa a usá-las como ferramentas de crescimento. E quando consegue isso, descobre algo poderoso. A maioria das coisas que te incomodavam nunca teve tanto peso assim. Você apenas não as tinha examinado com profundidade suficiente. E ao fazer isso, percebe que sempre teve o controle. Só precisava enxergar. Número 8. Mudar a mentalidade de merecimento para expectativas realistas. Nada na vida te deve nada. Não é porque você trabalha duro que obterá o que deseja. Não é porque é uma boa pessoa que sempre receberá um bom tratamento. Não é porque deu o seu melhor em um relacionamento que a outra pessoa fará o mesmo. Pensar em termos de merecimento é a fórmula perfeita para a frustração. Acreditamos que o mundo opera segundo um sistema de justiça pessoal, onde se fizermos tudo certo, as recompensas virão. Mas o universo não segue nossas regras. Não importa o quanto você deseje, o quanto se esforce ou o quanto ache que é justo. A realidade segue seu próprio ritmo sem considerar nossas expectativas. Epicteto entendeu isso com clareza. Ele dizia: não deseje que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como de fato acontecem e encontrará a paz. A mentalidade de merecimento nos faz pensar que temos direito a algo só porque desejamos ou nos esforçamos por isso. Mas a verdade é que existem muitas variáveis fora do nosso controle. Você não pode obrigar alguém a te amar, não pode forçar uma empresa a te promover, não pode fazer com que a vida te trate com doçura só porque sente que merece.
Você pode influenciar, pode se preparar, mas no fim, há fatores que não dependem de você. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia mostram que pessoas com mentalidade de merecimento tendem a experimentar mais frustração, mais raiva e mais ansiedade. Não porque o mundo seja mais injusto com elas, mas porque suas expectativas são irreais. Quando você acredita que merece algo e não recebe, sente-se traído, enganado, como se alguém tivesse tirado algo de você. Mas, na verdade, ninguém tirou nada. Simplesmente a vida não correspondeu à sua ideia de como as coisas deveriam ser. Marco Aurélio aplicava esse princípio em sua própria vida. Mesmo sendo imperador com poder absoluto, jamais esperava que as coisas acontecessem a seu favor apenas por ser quem era. Ele entendia que o mundo não lhe devia lealdade, que as pessoas podiam falhar, que mesmo em sua posição mais alta, ele não tinha controle total sobre os acontecimentos. Não pedia que a vida fosse justa, pedia força para enfrentá-la como ela viesse. Quando você muda a mentalidade de merecer para aceitar, algo dentro de você se liberta. Você deixa de esperar que os outros validem seu esforço, deixa de se sentir enganado quando as coisas não saem como queria. Em vez de pensar, por que não me deram o que eu merecia? Você começa a se perguntar, o que posso fazer com o que tenho agora? Em vez de se ver como vítima da injustiça, você se torna alguém adaptável, que entende que a vida não é um contrato onde tudo se equilibra, mas um fluxo constante no qual a única coisa que pode controlar é sua própria atitude. Isso não é conformismo. Não significa que você deva desistir de lutar pelo que quer ou aceitar tudo com resignação. Significa ajustar suas expectativas à realidade, entender que nem sempre você receberá o que espera e que isso não significa que algo está errado. Significa que a vida segue seu curso e sua tarefa não é resistir, mas aprender a fluir com ela. Sempre que sentir raiva por não ter recebido algo que achava que merecia, pergunte a si mesmo: isso é realmente injusto ou apenas não correspondeu à minha expectativa? Na maioria das vezes, é a segunda opção. E quando você percebe isso, pode soltar a raiva, a frustração, o ressentimento. Pode se concentrar no que pode fazer, em vez de reclamar do que não aconteceu. No fim das contas, a verdadeira paz não vem de conseguir tudo o que deseja, mas de aprender a estar bem, mesmo quando isso não acontece. Quando você abandona a ideia de que o mundo te deve algo, para de lutar contra a realidade. E quando para de lutar contra a realidade, percebe que nunca foi uma vítima. Só precisava ajustar sua perspectiva. Número 9. Encontre alegria no altruísmo. Quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, algo dentro de você muda. Não se trata apenas de beneficiar o outro, mas do que acontece em seu interior. A alegria que surge do altruísmo não depende de reconhecimento, nem de gratidão, nem de que os outros retribuam o favor. É uma alegria silenciosa, profunda, que nasce do simples fato de saber que você fez o que era certo, sem precisar de aprovação. Os estoicos sabiam disso muito bem. Marco Aurélio dizia: quando fizer o bem e alguém o receber, por que buscar outra recompensa além do fato de tê-lo feito? Porque o verdadeiro altruísmo não está em fazer para receber algo em troca, mas em fazer porque essa é a sua natureza. O fogo não pede permissão para aquecer, o sol não espera gratidão por iluminar, e você também não precisa de reconhecimento para agir com bondade. A ciência confirma isso. Estudos demonstram que aqueles que praticam a generosidade e o perdão experimentam níveis mais altos de felicidade e menos estresse. Não porque o mundo muda, mas porque sua própria percepção da vida se transforma. Cada vez que você ajuda alguém, seu cérebro libera endorfinas, a mesma substância responsável pela sensação de bem-estar. É um mecanismo natural. Quando você doa, você também recebe. O altruísmo nem sempre é fácil. Às vezes, você sente que as pessoas não merecem,
que foram injustas, que ajudar ou perdoar é conceder demais. Mas é justamente aí que entra a verdadeira força. Perdoar não é justificar, é se libertar. Ajudar não é se submeter, é mostrar que sua essência não depende do comportamento dos outros. Quando você escolhe agir com bondade, mesmo quando é difícil, prova que é dono de si mesmo, que não precisa que o mundo seja justo para se comportar com retidão. Epicteto ensinava que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos. Você não pode evitar que alguém te trate mal, mas pode decidir que a atitude dessa pessoa não fará você responder na mesma moeda. Você não pode forçar ninguém a mudar, mas pode escolher ser um exemplo do que significa agir com nobreza. E quando toma essa decisão, quando age com generosidade e não com ressentimento, experimenta uma paz que não depende de mais ninguém. Imagine que alguém te ofende. Você pode reagir com raiva, revidar, aumentar o conflito, ou pode ver a atitude dessa pessoa como um reflexo da luta interna dela e não permitir que isso te afete. Você pode responder com calma, com compaixão, com uma mente livre de rancor, não por eles, mas por você. Porque a raiva pesa, o ressentimento consome sua energia, enquanto a bondade alivia o coração. Quando você pratica o altruísmo de forma consciente, percebe que, na verdade, não está perdendo nada. Dar não te esvazia, ao contrário, te preenche. Ajudar alguém em necessidade, ouvir sem julgar, perdoar quem te feriu. Tudo isso não te enfraquece, te fortalece. Te transforma em alguém que não precisa que o mundo seja perfeito para agir com virtude. Cada vez que tiver a oportunidade de escolher entre o rancor ou a compaixão, entre a indiferença ou a ajuda, entre a dureza ou a compreensão, pergunte-se: como quero viver? Pela amargura ou pela alegria de saber que fiz o que era certo? Quando o altruísmo se torna uma escolha consciente, quando você decide agir com bondade independentemente das circunstâncias, descobre que a maior recompensa não está na resposta dos outros, mas na paz interior que você conquista. Não se trata de mudar o mundo, trata-se de mudar a sua maneira de caminhar por ele. E quando você faz isso com generosidade, com a força de não precisar de nada em troca, o mundo, ainda que só um pouco, muda com você. Número 10. Liberte-se do medo de perder relações por expressar raiva. Engolir a raiva não te torna uma pessoa melhor. Não te faz mais forte, mais sábia, nem mais fácil de amar. Apenas acumula ressentimento e, com o tempo, esse ressentimento se transforma em distância, em desgaste, em uma desconexão que acaba destruindo exatamente aquilo que você tentava proteger. Não expressar sua raiva não preserva relações, enfraquece-as, não te torna mais pacífico, te torna mais prisioneiro. Epicteto dizia: não é a pessoa que te insulta que te machuca, mas a tua opinião sobre esse insulto. Mas isso não significa que você deva engolir tudo em silêncio. Significa que precisa aprender a lidar com a raiva com sabedoria. O estoicismo não trata de reprimir emoções, mas de direcioná-las com inteligência. Expressar raiva não significa perder o controle, gritar ou provocar conflito. Significa comunicar-se com clareza, com firmeza, sem medo de que a relação não sobreviva à verdade. A ciência confirma isso. Estudos sobre comunicação mostram que os relacionamentos mais saudáveis não são os que não têm conflitos, mas sim aqueles onde os conflitos são abordados com honestidade. Não expressar o que você sente não mantém a harmonia, apenas adia o problema. Em algum momento, o que você reprimiu virá à tona, e quando vier, será de forma muito mais destrutiva. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: fale a verdade como um homem de bem, com clareza, com simplicidade, sem ira nem violência. Expressar a raiva não significa perder a calma. Significa não ter medo de dizer: isso me incomoda, isso me machuca, isso não está certo para mim. Não se trata de atacar, e sim de afirmar sua realidade com coragem.
Se alguém realmente te valoriza, vai querer ouvir. E se não quiser, essa relação estava sustentada pelo seu silêncio, não por um entendimento verdadeiro. Temer perder alguém por ser honesto é uma prisão que você mesmo constrói. Se a sua relação depende de que você nunca se irrite, então não é uma relação verdadeira. É uma fachada. A amizade, o amor, qualquer vínculo significativo só pode crescer na verdade. Não no conforto de evitar conflitos, mas na capacidade de enfrentá-los juntos. Não tenha medo de incomodar com a sua verdade. Se algo te incomoda, diga com respeito, mas diga. Se algo não está certo para você, imponha um limite. Não por medo, não com agressividade, mas com a certeza de que a sua voz importa. Você não precisa ser ofensivo, mas também não precisa ser submisso. Você não precisa se calar para ser amado, porque se só te amam quando você se cala, então não te amam de verdade, mas sim a versão de você que os outros preferem. Imagine por um instante que você decide não se calar mais, que começa a dizer o que pensa, o que sente, o que precisa, que já não teme perder relações porque entende que as verdadeiras resistirão à verdade e as falsas cairão diante dela. Como você se sentiria? Mais livre, mais leve, mais autêntico. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa. Ser estoico não é aguentar tudo calado, é aprender a lidar com as emoções com maturidade. É saber quando falar, como falar e não permitir que o medo do conflito te mantenha preso. Da próxima vez que sentir raiva, pergunte-se: estou deixando de falar por medo ou porque realmente não vale a pena? Se a resposta for medo, então você precisa falar, porque a verdade não dita, não desaparece. Apenas se transforma em um peso que, mais cedo ou mais tarde, vai te cobrar. Você não perde relações por expressar sua raiva com respeito. Você perde relações quando acumula tanto ressentimento que um dia já não consegue mais olhar para outra pessoa da mesma forma. Quando já não há confiança, quando já não há conforto, quando o seu próprio silêncio se tornou uma barreira impossível de romper. E quando isso acontece, a relação não se quebra por causa de um conflito. Ela se quebra porque faltou coragem para enfrentá-lo. Número 11. Curar a raiva do passado. A raiva do passado é um fardo invisível que você carrega sem perceber. Não importa quanto tempo tenha se passado. Se você não a enfrentou, ela ainda está aí. Nos seus pensamentos, na forma como reage, na maneira como enxerga o mundo. Ela se esconde nas pequenas frustrações diárias, nos gatilhos que te fazem explodir sem motivo aparente. Você acredita que já superou, mas na verdade apenas reprimiu. E o que não é curado se repete. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos faz mal, mas sim a forma como interpretamos o que nos acontece. O que aconteceu já ficou para trás, mas você continua preso ao significado que deu aquilo. Continua revivendo como se agarrar a essa emoção pudesse te proteger de sofrer de novo. Mas isso realmente te protege ou apenas te mantém preso a algo que já não existe mais? Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o impacto que ele tem sobre você. A ciência confirma isso. Estudos em psicoterapia e no processamento de traumas mostram que reconhecer e liberar emoções reprimidas melhora significativamente a saúde mental. Não se trata de esquecer nem de minimizar o que aconteceu, mas de enfrentar com honestidade. A raiva é um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção. Ignorá-la não faz com que desapareça, apenas a transforma em um peso que afeta seu presente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, o único caminho para a paz é através da raiva, não evitando-a, mas compreendendo o que ela está tentando te dizer. Você não pode curar o que não reconhece. Pergunte a si mesmo: o que ainda me dói? Que situações me fazem reagir com uma intensidade que não se justifica? A resposta a essas perguntas revelará onde está escondida a raiva que você ainda não liberou. Não se trata de se julgar, mas de se observar com clareza.
Talvez você tenha sido traído, humilhado, ignorado. Talvez alguém tenha falhado com você no momento em que mais precisava. Nada disso foi justo, mas se agarrar a essa dor não muda o que aconteceu, apenas te prende a ela. Curar a raiva não significa justificar o que ocorreu, nem permitir que se repita. Significa decidir que você não quer mais continuar sendo prisioneiro de algo que já não pode mudar. Significa assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar no presente, sem esperar que o passado tenha sido diferente. Se você ainda espera por um pedido de desculpas que talvez nunca venha, ainda está entregando sua paz nas mãos de outra pessoa. Os estoicos praticavam o desapego, não porque fossem frios ou insensíveis, mas porque entendiam que se apegar à dor só prolonga o sofrimento. Você não pode controlar o que passou, mas pode controlar o que faz com isso agora. Da próxima vez que sentir a raiva do passado voltar, não a reprima. Pergunte-se: ainda quero carregar isso? Se a resposta for não, então solte. Não porque o outro mereça, mas porque você merece estar em paz. O perdão não é para os outros, é para você. Não significa esquecer nem se reconciliar, mas se libertar da necessidade de continuar alimentando o ressentimento. Não é fraqueza, é força. É ter coragem suficiente para decidir que seu bem-estar não vai mais depender do que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Curar a raiva do passado é um ato de poder. É decidir que você não será mais escravo do que te fizeram. É não permitir que a dor continue definindo quem você é. É olhar para frente sem a sombra do que passou. É se dar a oportunidade de viver plenamente, sem que o passado continue ditando seu presente. Porque você merece paz, e a paz só chega quando você escolhe soltar o que já não faz mais sentido carregar. Número 12. Aprender a gerir vulnerabilidades que contribuem para a raiva. A raiva nem sempre é uma reação ao que está acontecendo do lado de fora. Muitas vezes é um sinal do que está ocorrendo dentro de você. Você está cansado, estressado, com fome, dormiu mal. E de repente, algo pequeno te irrita mais do que o normal. Uma palavra te incomoda, uma situação sem importância te faz explodir. Você acha que o problema está fora, mas na verdade é uma acumulação de vulnerabilidades que nunca foram cuidadas. Epicteto dizia: se alguém te irrita, compreenda que a causa do teu incômodo não é essa pessoa, mas o teu julgamento sobre ela. Mas esse julgamento não acontece no vazio. Se você está esgotado, se passou dias acumulando tensões, sua capacidade de responder com calma diminui. Mente e corpo estão conectados. Não dá para esperar ter controle emocional se o seu corpo está em desequilíbrio. A ciência confirma isso. Estudos mostram que o estresse, a fadiga, a falta de sono e uma alimentação inadequada afetam diretamente a regulação emocional. Quando o corpo está em estado de exaustão, o cérebro entra em modo de sobrevivência e qualquer pequeno problema parece uma ameaça. O problema não é que a situação seja grave, é que você não tem os recursos físicos ou emocionais para lidar com ela de forma racional. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: o bem-estar da alma depende do bem-estar do corpo. Os estoicos entendiam que a disciplina e o autocontrole não eram apenas exercícios mentais, mas também físicos. Dormir bem, alimentar-se de forma adequada, evitar o cansaço desnecessário não era um luxo, era uma necessidade para manter a calma e a clareza. Não se pode esperar reagir com sabedoria se se vive em um estado constante de fadiga e tensão. Quando sentir que a raiva está surgindo, pare e pergunte a si mesmo: será que é realmente a situação ou estou reagindo por causa do cansaço? Estou estressado? Estou com fome? Tenho dormido bem? Muitas vezes a resposta está aí. Não é a pessoa que falou de certo modo, não é o trânsito, nem o problema no trabalho. É o fato de que você está há dias sem descanso, sem espaço para respirar, sem cuidar do seu corpo. Os estoicos praticavam o autocuidado não por prazer, mas por estratégia.
Um corpo forte, uma mente descansada, uma alimentação equilibrada não eram caprichos, eram ferramentas para viver com virtude. Eles sabiam que sem energia, sem equilíbrio, era muito mais difícil aplicar a razão. E a razão era sua maior arma contra as emoções descontroladas. Identificar suas vulnerabilidades não significa que você nunca mais vai sentir raiva. Significa que, quando ela surgir, você saberá de onde vem, que em vez de reagir impulsivamente, poderá fazer uma pausa e se perguntar: isso realmente me incomoda ou é apenas resultado do meu esgotamento? E quando você enxerga com clareza a verdadeira causa, a raiva perde força. Na próxima vez que sentir que está perdendo a paciência, em vez de culpar a situação, observe seu estado. Se está há dias sem descanso, pare. Se está se alimentando mal, coma direito. Se o estresse está acumulado, encontre uma forma de liberar essa tensão antes que ela se transforme em raiva. Cuidar de si mesmo não é fraqueza. É uma estratégia para se manter firme, para não ser escravo dos impulsos, para agir com inteligência em vez de apenas reagir. A raiva não é inevitável, é um resultado. E se você consegue controlar as causas que a alimentam, terá muito mais poder sobre como decide responder. Você não pode evitar que a vida te desafie, mas pode se preparar para enfrentá-la com a maior clareza possível. E quando faz isso, deixa de reagir às cegas e começa a agir com verdadeira sabedoria. Número 13. Seja um voluntário da vida. Viver com resistência é viver em guerra constante contra a realidade. Você acorda todos os dias sentindo que tem que fazer as coisas, em vez de querer fazê-las. Sente que a vida te empurra, que as circunstâncias te obrigam, que você não tem escolha. Mas a verdade é que tem, sempre tem. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como o enfrenta. Pode resistir e se arrastar com frustração, ou pode adotar a postura do voluntário, aquele que escolhe participar da vida em vez de apenas sofrer com ela. Epicteto dizia: não deseje que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que eles aconteçam como acontecem. Isso não significa se conformar, mas agir com vontade, sem reclamar de cada obstáculo, sem esperar que a vida seja diferente para poder aproveitá-la. O sofrimento não vem da dificuldade em si, mas da resistência que criamos ao que é. Quando você decide aceitar o que está diante de si e enfrentar com disposição, algo muda. Já não é mais um peso, já não é mais uma obrigação, torna-se uma escolha. A ciência confirma isso. Estudos mostram que pessoas que se envolvem em atividades de forma voluntária, que escolhem o que fazem em vez de se sentirem forçadas, experimentam menos estresse e mais satisfação. Não porque a vida delas seja mais fácil, mas porque a percebem de maneira diferente. Não é o mesmo dizer, tenho que trabalhar, e escolho trabalhar porque quero construir algo. Não é o mesmo dizer, tenho que ajudar e quero ajudar porque isso faz parte de quem eu sou. A mentalidade muda a experiência. Marco Aurélio compreendeu isso nos momentos mais sombrios de sua vida. Governou Roma em tempos de guerra, peste e traições, mas nunca se permitiu ser uma vítima. Não via suas responsabilidades como um fardo, mas como uma oportunidade de viver com virtude. Ele dizia, faça cada coisa como se sua vida dependesse disso, com precisão, com vontade, sem reclamações. Não porque não tivesse motivos para se lamentar, mas porque entendia que a queixa não o levaria a lugar nenhum. Pense na sua vida. Quantas vezes você faz algo com ressentimento? Quantas vezes diz a si mesmo que tem que fazer isso ou aquilo? E o que aconteceria se, em vez de ver como uma obrigação, você enxergasse como uma escolha? Não porque as circunstâncias mudem, mas porque você decide mudar a forma como as encara. Imagine realizar cada tarefa, cada conversa, cada situação com a mentalidade de que você escolhe isso. Não porque seja fácil, mas porque faz parte do seu caminho. Ser um voluntário da vida não significa que tudo será agradável. Significa que tudo é uma oportunidade de agir com vontade.
Você pode odiar cada momento difícil ou pode vê-lo como um treinamento. Pode rejeitar cada contratempo ou pode aceitá-lo como parte do jogo. Pode reclamar do que tem que fazer ou pode fazer com disposição, sabendo que o que você resiste persiste, mas o que você aceita liberta. Na próxima vez que sentir resistência, pare e pergunte-se: e se em vez de reclamar, eu fizesse isso com vontade? Isso não quer dizer que você vai gostar de tudo. Quer dizer que nada terá poder de te desgastar. Significa que você vive sem ressentimento, sem sentir a vida como um peso, sem que cada dia seja uma luta contra o inevitável. Significa que, em vez de esperar que as coisas mudem para encontrar paz, você escolhe estar em paz primeiro e agir a partir disso. Quando você escolhe ser um voluntário da vida, para de sentir que está preso, para de esperar que o mundo te ofereça algo para ser feliz, para de depender de que tudo esteja como você quer para poder aproveitar. E nesse momento, sem que nada lá fora mude, tudo muda dentro de você. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é querer o que você faz. Número 14. A necessidade de fazer uma pausa quando a raiva for avassaladora. A raiva é como o fogo. Se você a alimenta, ela cresce e consome tudo ao seu redor. Se você a controla, pode usá-la de forma útil. Mas se age sem pensar, no auge da intensidade, acaba queimando coisas que depois não pode consertar. Quando a ira se torna esmagadora, quando você sente que tudo dentro de si quer reagir, atacar, se defender, o melhor movimento não é avançar, é recuar. Não por covardia, mas por sabedoria. Epicteto dizia: não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação a eles. E quando a raiva nos domina, a reação automática é justamente o que nos faz perder o controle. A emoção chega com força, o coração acelera, a mente se enche de pensamentos que justificam a fúria, e sem perceber, dizemos coisas que não queríamos dizer, fazemos coisas das quais nos arrependemos depois. Mas se em vez de reagir imediatamente, você se permite um momento para respirar, se afastar e deixar a tempestade passar, então recupera o controle. A ciência comprova isso. Estudos sobre regulação da raiva mostram que fazer uma pausa em momentos de alta intensidade emocional ajuda a reduzir a resposta do sistema nervoso, diminuindo a agressividade e permitindo melhores decisões. Não se trata de ignorar o problema, mas de enfrentá-lo com uma mente mais clara. Não se trata de reprimir a emoção, mas de impedir que ela assuma o comando. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: é possível se afastar da confusão, retirar-se para dentro de si mesmo a qualquer momento. Você não precisa que a situação mude para recuperar a calma. Pode parar, respirar fundo, dar um passo para trás e lembrar a si mesmo que a raiva não deve decidir por você. Você não é obrigado a reagir no calor do momento. Pode se dar o direito de esperar, de não agir até que a emoção esfrie o suficiente para pensar com clareza. Quantas vezes, após um acesso de raiva, você percebeu que exagerou, que disse algo que não queria, que o problema não era tão grande quanto parecia? A raiva distorce a realidade, faz você ver ataques onde não existem, inimigos onde há apenas pessoas com falhas, injustiças onde há apenas diferenças de perspectiva. Mas quando você respira, se afasta e permite que a mente se assente, enxerga com mais precisão. Você nem sempre pode evitar sentir raiva, mas sempre pode decidir o que fazer com ela. E a melhor estratégia não é negá-la nem escondê-la, é aprender a lidar com ela com inteligência. Se no meio de uma discussão você sente que o tom está subindo, que suas palavras estão ficando mais duras, que o impulso de reagir está dominando, pare. Não porque esteja cedendo, mas porque sabe que nesse estado é improvável que tome a melhor decisão. Os estoicos falavam do poder do autodomínio, não para serem frios ou indiferentes, mas para não serem escravos de suas emoções,
Saber quando se afastar é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Na próxima vez que a raiva te dominar, antes de dizer ou fazer algo de que possa se arrepender, afaste-se. Caminhe, respire, saia da situação se for preciso. Dê tempo suficiente para que a emoção perca força e a razão possa assumir o comando. Quando você aprende a fazer isso, evita conflitos desnecessários, protege seus relacionamentos e, mais importante ainda, protege a si mesmo de agir contra seus próprios valores. Porque a raiva, quando descontrolada, não apenas fere os outros, ela te afasta da pessoa que você realmente quer ser. E nesse momento de pausa, nesse instante em que você escolhe não ser arrastado pela emoção, encontra a verdadeira liberdade, não a de fazer tudo o que quiser, mas a de não ser escravo do que sente. Número 15. Perdoar para se libertar. Perdoar é um ato de poder, não de fraqueza. É a escolha consciente de libertar o ressentimento, não porque o outro mereça, mas porque você merece paz. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre as ações dos outros, apenas sobre a nossa resposta a elas. E quando decidimos carregar o peso do rancor, nos acorrentamos à mesma ofensa repetidas vezes. Epicteto dizia claramente: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Se você permite que a dor te consuma, continua dando poder a quem te feriu. Imagine alguém que te traiu. É natural sentir raiva, dor, talvez até desejo de vingança. Mas quem sofre mais? Você, que revive a ferida vezes e mais vezes, ou a outra pessoa, que talvez nem pense mais nisso? Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como eles. Se você permanece com raiva, preso ao passado, torna-se prisioneiro dessa emoção. O outro vence, mesmo sem fazer mais nada. Mas se você solta o rancor, se decide que essa ação não terá mais poder sobre sua vida, você recupera a liberdade. A ciência também confirma essa ideia. Estudos mostram que o perdão reduz o estresse, diminui a pressão arterial e melhora a saúde mental. Quando você se agarra à raiva, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, o que pode provocar ansiedade, insônia e diversos problemas físicos. Por outro lado, ao escolher perdoar, você ativa mecanismos que geram bem-estar, calma e uma profunda sensação de leveza. Não se trata de esquecer nem de justificar o que aconteceu. Trata-se de soltar o peso emocional que está te destruindo. Talvez você pense que algumas coisas são imperdoáveis, que há feridas tão profundas que perdoar parece impossível. Mas aqui, o estoicismo oferece uma nova perspectiva. Por que permitir que o dano defina a sua vida? Se alguém te machucou, você vai continuar deixando que essa dor influencie seu presente e seu futuro? O estoico entende que a verdadeira força não está na vingança, mas na capacidade de deixar ir. Não porque o outro mereça, mas porque você merece tranquilidade. Perdoar não significa reconciliação. Não significa que você deva aceitar aquela pessoa de volta em sua vida. Não significa que o que ela fez foi certo. Significa que você decide não continuar sofrendo por algo que já passou. Significa que você assume o controle da sua própria história, em vez de deixar que outra pessoa a escreva. Sêneca nos dizia: o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. E esse poder começa com o perdão. Se ainda for difícil, tente olhar por outro ângulo. Todos somos humanos, todos cometemos erros. Às vezes, ferimos os outros sem perceber, às vezes, agimos movidos pelo medo ou pela ignorância. Quantas vezes você já desejou ser perdoado por algo que fez sem intenção? Talvez quem te feriu também estivesse lutando com seus próprios demônios. Não se trata de justificar, mas de entender que o sofrimento faz parte da condição humana e que se apegar ao ressentimento não muda o passado, apenas prolonga a dor. Faça esse esforço, não por eles, mas por você. Se for preciso, escreva uma carta de perdão.
mesmo que nunca a envie. Visualize como seria a sua vida sem esse peso. Toda vez que o ressentimento tentar te dominar, lembre-se de que o sofrimento é opcional. Que cada pensamento de rancor é uma oportunidade de libertação. O resultado será uma sensação de leveza, uma paz que só aqueles que perdoaram conhecem. Você deixará de reviver o passado e começará a viver plenamente o presente. Isso não significa que nunca mais sentirá dor ou raiva, mas esses sentimentos não te controlarão mais. Você será livre, e essa é a maior vitória. Antes de sair, quero que você fortaleça essa mensagem na sua mente. Escreva nos comentários: a cada dia me aproximo da minha melhor versão. Eu sou estoico. Ao fazer isso, você não apenas pensa, você declara. Esse é o primeiro passo para se tornar alguém inquebrantável, alguém que domina suas emoções e o seu destino. Nos vemos no próximo vídeo. Continue avançando.